ser o que entende mais. Ali, posso deixar Oi. você? Pode. Porque eu vou atrás dos exames da minha mãe. Tá, vai lá, Malu. Cuida Vai lá dar dela. certo, Cuida gente, da mãe. se Deus quiser. Ah, Um não, abraço. com certeza. Minha mãe, se Deus quiser, vai ficar ótimo. Vai sim. Tudo bem? Oi, Gê. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Ah, ela está com a janelinha. Oi, Gê. Oi, Júlia. Tudo bem? Tá em cima e embaixo. Beijo, Tchau, lindinha. Malu. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa Tchau, aula. Malu. Depois eu Melhoras assisto lá pra- vocês. Melhora lá para a mãe. Tchau, linda. Vamos começar então, gente? Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Ah, deixa eu ficar na pressa. Então, vamos unir nosso pensamento, mentalizar Jesus, esse nosso mestre, esse nosso amigo, que torce para que nós vençamos as nossas dificuldades, as barreiras que nos impedem de caminhar cada vez mais ao alto, nessa busca de Deus dentro de nós, esse reino de Deus amoroso, justo dentro de nós, que nós jamais percamos Jesus, nos ajude a nós não perdermos o sentimento de compaixão diante de fatos que muitas vezes nós não compreendemos ainda totalmente, Senhor. Mas ajude-nos a olhar a essas situações difíceis que às vezes nos defrontamos como oportunidade de crescimento para essas pessoas. Que nós possamos extrair daí as lições mais positivas e melhores, não deixando que estabeleça dentro de nós, dentro dos nossos corações, a revolta e muito menos a desesperança. Porque sabemos que o Deus nos criou, Senhor, para que nós alcançássemos a perfeição e chegássemos no mesmo patamar seu. E o Senhor nos mostrou, quando nos disse que o Senhor era o caminho. Eu sou o caminho. Ajude-nos a sempre permanecermos na direção deste caminho. Ainda sabemos que temos muito que crescer, muito que desenvolver, mas temos a esperança que nós um dia chegaremos lá. Mais uma vez, nós queremos agradecer essa oportunidade do estudo que nos oferece e que a luz de Deus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Beleza. Vamos lá. Alguém... então, o capítulo de hoje é o 26, né, do Vivendo com Jesus. Capítulo 26, Caminhos estreitos e ásperos. Olha só, nós estávamos comentando, e é realmente caminhos estreitos e ásperos. Vamos ver ao final do nosso estudo por que esse título. Alguém gostaria de começar a ler? Eu posso ler, Marli. Então, vamos lá, Simone, por favor. As paisagens ermas a perder de vista, tomando vulto no deserto da Judéia, bem representavam a aridez e dureza da alma israelita, ou vice-versa. Foram muitos os anos em que as multidões ficaram abandonadas, esquecidas do arbitrário poder público ignóbil que fomentava a miséria moral, sempre responsável pela denatureza econômica e social. Um momentinho só. Um momentinho. Olha só, gente, aqui ela já começa a pincelar, a pintar a situação daquela época que Jesus veio. Quer dizer, era uma situação, se hoje nós estamos falando que a gente se assusta diante de certas situações, agora imagine aquela época. Então, ela faz até uma correlação entre o aspecto do deserto, né, que era rodeado aquela região, com a própria aridez
do israelita, né? Dos judeus naquela época, né? E eles já tinham sofrido várias, até naquele ponto, eles já tinham passado por diversas invasões, domínio, e então eles, vamos dizer assim, que eles já estavam cansados, né? Podemos dizer assim, de tanta injustiça, era um sentimento, como ele diz aqui, era uma miséria moral, quer dizer, não era só a miséria econômica, só a social, era moral, quer dizer, intimamente eles já não acreditavam mais em nada, cumpriam, vamos dizer assim, certos rituais, né, que a própria religião exigia, e fazendo até um parênteses aqui, aqueles que tinham o domínio, que tinham o conhecimento das leis, eles usavam essas leis para oprimir até aquele povo, quer dizer, eles não tinham ajuda nem dos invasores, na época que eram os romanos, né? O Império Romano, nem mesmo dos próprios religiosos, porque a religião também era usada como uma forma de opressão para aquele povo, né? Então, veja bem, olha o cenário que ela nos mostra aqui, né? Uma aridez física, né? Da natureza, e uma aridez do próprio sentimento do povo judeu. Quer dizer, eles eram divididos entre eles, olha só, né? Nós já estudamos isso, acho que a Simone já trouxe isso, a Alexandra já trouxe várias vezes, né? Os saduceus, Galileu, samaritanos, me lembra mais alguns, deixa eu ver, acho que aqui eu tenho anotado. Os fariseus, os saduceus, né? Tem as classes, né? Os herodianos, zelotes, né? Que eram os revoltados, né? Então, você vê, eles mesmos haviam várias divisões e não se davam entre si, né? Então, quer dizer, esse é o cenário que Jesus veio. É interessante a gente analisar isso, né? Porque a gente fica pensando, puxa vida, ele devia ter vindo, né, com os anjos, né, como é pintado, que os anjos todos no céu fizeram. Não, ele veio nesse cenário seco, árido, desesperançado praticamente, e aí chegou essa figura, né, Jesus. Quer dizer, vamos lá, gente, vamos lá que nós vamos lendo e vamos entendendo onde é que ela quer chegar com esse tipo. Mais um pedacinho, Simone. Naqueles dias, as perseguições promovidas por Pilatos e os seus subordinados culminaram com verdadeiros sacrifícios humanos, em que o sangue dos galileus misturava-se com os dos animais que eles ofereciam no templo de Jerusalém. Só um momentinho aqui. Agora, aqui, esse trecho aqui, ela está reportando a um trecho que é narrado por Lucas. Eu até separei ele aqui para a gente ler. Deixa eu ver. Aqui, ó. É Lucas, deixa eu ver. É Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Então, o que ela quer dizer? O que ela está dizendo aqui? Porque Pilatos era pelo pouco, assim, eu andei pesquisando, não tem muita história de Pilatos. É engraçado que os tiranos, né, os cruéis, eles são esquecidos pela história, graças a Deus. Quer dizer, o que a gente lembra de Pilatos? A gente lembra só Pilatos lavando a mão no julgamento do Cristo, né? Quer dizer, a mensagem que ficou marcada é a mensagem e o ensinamento do Cristo. Pilatos a gente só lembra como a gente associa, inclusive, a um gesto de covardia, né? Porque ele sabia que Jesus não tinha crime nenhum, que aquele homem não tinha cometido nada e que ele era o único que poderia realmente ter livrado Jesus da crucificação. Porque só os romanos só eles poderiam condenar uma pessoa à morte. O Sinédrio
eles julgavam os crimes cometidos contra a religião. O crime, o julgamento, outros tipos de julgamento e a condenação para a morte só podia ser decretado pelo Império Romano, que, no caso, Pilatos representava naquela região. Então, ele sabia que aquele homem não tinha feito nada. E tanto é que ele procurou 1000 maneiras, né? Vamos lá, vamos pegar época de absolver alguém, vamos trazer um criminoso bárbaro, porque a certeza que eles vão escolher Jesus, não, o povo escolheu Barrabás. Eu costumo, fazendo um parênteses, assim, quando eu estou numa situação bem difícil, eu costumo dizer que eu estava no meio da turma que escolheu Barrabás, sabe? Falar, eu escolhi, eu estava lá no meio, por isso que eu estou vivendo isso. Às vezes, no banco, eu brincava isso, quando estava aquela confusão, aquele caos lá, aquele desespero, eu falei, nós, bancários, escolhemos Barrabás na época, por isso que nós estamos agora. Aguente firme. O pessoal falava, mas me larga de falar, é verdade, nós, quando falar Jesus ou Barrabás, nós, Barrabás, Barrabás. E aí, agora nós estamos aqui, aguentemos firme. Bom, gente, mas o que eu queria trazer é essa passagem de Lucas que diz assim: neste momento, alguns dos que estavam presentes relataram a ele Jesus, sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturou com as oferendas deles. Em resposta, disse-lhes Jesus, né? Supondes que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependeres, todos perecereis do mesmo modo. Ou supondes que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé os matou, eram mais devedores do que todos os homens habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependeres, todos perecereis simultaneamente. Então, aqui, quando houve esse... Eu fiquei assim, confusa, porque ele cita aqui, nesse texto de Lucas, ele tinha feito uma pregação, Jesus, e alguns dos homens que estavam ali chegou para ele e falou, olha, você soube que caiu lá, que Pilatos mandou matar vários galileus no momento que eles estavam fazendo oferenda, que tanto o sangue deles se misturou com o sangue das oferendas que eles faziam. Mas atrás daqueles comentários havia um preconceito daqueles homens contra os galileus, porque é como nós lembramos, havia uma rixa entre eles, entre os grupos, o galileu, o saduceu. Então, eles estavam dizendo que eles passaram por aquela situação por merecimento, que eles mereceram, que eles viveram aquela situação porque eles mereciam. E Jesus disse, não, olha, vocês estão pensando que eles, só porque eles morreram e foram decapitados e o sangue misturou junto com o sangue dos animais, que eles eram mais impuros ou eles eram mais pecadores do que os outros? Não. Todos. Aí ele busca o sentimento do arrependimento. Se mesmo aqueles que não morreram dessa forma não se arrependeram, serão tão pecadores quanto. Não é pelo fato deles terem morrido daquele jeito que eles mereceram e que eles eram mais pecadores do que os outros. Aí ele cita o caso lá da torre de Siloé, que essa torre caiu. Eu achava até então que era tudo a mesma coisa, era a mesma situação. Não, a torre de Siloé, a queda da torre de Siloé sob 18 galileus é diferente do massacre daqueles outros galileus, que foi um massacre promovido por Pôncio Pilatos, né? Então, na verdade, ele fala, olha, não é nada disso que vocês estão falando, não. Se não houver arrependimento, todos terão que passar pelo mesmo processo. Não quer dizer que um morreu de uma forma violenta, ele seja mais
ele seja mais, vamos dizer assim, culpado que o outro. Você sabe que isso, gente, me fez, depois que eu li isso aí, me fez pensar nos dias atuais, sabe? Às vezes nós, principalmente às vezes nós espíritos, nós temos essa mania de achar a pessoa passou por uma situação, a pessoa passou, é o merecimento dela. Mas por que é merecimento? Sabe? Tudo bem, e quem somos nós para julgarmos se uma pessoa passou por um processo mais difícil ou não, porque ela é mais pecadora ou não? Eu vi um dia desses uma palestra, eu acho que foi do Haroldo, que ele fala assim, eu já tinha lido isso, que muitas vezes nós recebemos moratória. Muitas vezes a gente tem uma vida aparentemente tranquila, mas isso não quer dizer que nós já não cometemos situações gravíssimas e que, às vezes, nós estamos apenas nos fortalecendo para que a gente possa ter condição de suportar aquela situação mais difícil. Eu lembro que tinha uma mãe de um amigo meu, que ela era espírita, era uma senhora assim, bem idosa, né? E essas pessoas, assim, às vezes, elas têm umas colocações assim interessantes, né? A gente devia aprender a ouvir bastante pessoas idosas, assim, que têm essa sabedoria. Ela falava assim, olha, não pense que você virou espírita, eu estava começando na doutrina espírita, que não vai vir pedrada na sua vida, não. Às vezes, você está tendo oportunidade de conhecer essa doutrina que vai te dar força para você suportar as adversidades que vai vir lá na frente. E, às vezes, é verdade, sabe? Então, não é porque, às vezes, a gente está numa situação aparentemente mais confortável do que um outro que está vivendo uma situação de mais difícil, porque ele é mais pecador ou menos pecador. Não. Né? É isso que ele quer dizer aqui nessa mensagem. Que quando... Oi, pode falar, Alessandra. Eu acho até o contrário. Depois que a gente vira espírita, aí é que vem as pedradas mesmo. É verdade. É verdade. Porque os obsessores também começam a armar um monte de tramóia para a gente, que eles não querem que a gente leve o nome de Jesus para frente. Verdade. Não, ela falava isso, eu lembro bem dela, era cabelo bem branquinho, assim, ela falava, olha, prepare-se, porque depois que a gente vira espírita, a gente vai colher bastante pedregulho. E você tocou num ponto interessante, Alexandra, porque às vezes nós temos os nossos inimigos espirituais que, enquanto nós estamos agindo irresponsavelmente, nós estamos satisfazendo a eles. Exatamente. Quando a gente começa a fazer um trabalho contrário, opa, agora ela vai querer sair? Não, peraí. Aí começa a perseguição. Outra coisa, Marli. Oi. Desculpa, Simone, quer falar? Não, pode falar. Outra coisa que eu pensei aqui nesse parágrafo é que quando ele conta essa história do sangue, né, que ele tá pedindo o apoio de Jesus, né? Tipo assim, Jesus, fica com a gente, porque esse Pilatos aí é um perseguidor, então a gente vai fazer um grupo aqui, vamos nos reunir e combater esse Pilatos aí. Só que Jesus está sabendo, não vai cair, né? Jesus fala assim, mas vocês precisam se arrepender, o povo judeu aí muito orgulhoso. É, verdade. Diga, Simone. Não, o que eu ia complementar aqui é que, assim, quando a gente vai tendo, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais esclarecimento, né, falando da própria doutrina espírita, né, depois você é convidado ao testemunho. Exato. Então, as coisas vão vir, né, para você testemunhar aquilo que você aprendeu. Não adianta ficar só na teoria, a gente precisa botar na prática, né? A gente é testado, a gente é provado, né? Então, tem isso também. Muito bem. Vamos continuar um pouquinho mais? Tá. Abandonado, né, Marli?
Templo né? de Jerusalém. Quando Jesus... Ah, tá. Quando Jesus iniciou o seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto desfraldava a bandeira da esperança que fora consumida pela crueldade. Aqui eu só A ban- queria... Espera um pouquinho. Eu queria só destacar aqui, ó, desfraldada a bandeira da esperança. Eu, sinceramente, eu acho que o grande trabalho que Jesus fez para aquele povo, e até hoje, é acender a chama da esperança. Porque, como nós estávamos comentando, se a gente for olhar o lado humano, as injustiças que, às vezes, até hoje a gente fala, não tem jeito, não tem jeito, esse negócio aqui não vai dar certo, nunca. Mas aí ele trouxe uma esperança, como dizer, ó, gente, calma. E a maior hino da esperança é o Sermão da Montanha, né, gente? Aquele sermão que ele fala, bem-aventurados que choram, que sofrem, os que têm sede de justiça, os que são perseguidos em meu nome. E ele fala, e olha só, eu achei interessante que ele fala assim, que não é aqueles que são justos, aqueles que são que já estão pacificando, não, é os pacificadores, só o fato, aqueles que clama por justiça, quer dizer, só o fato de você já ter esse sentimento, você já é bem-aventurado. Quer dizer, você não está do lado daqueles que é indiferente. Para mim, tanto faz se está acontecendo, eu quero cuidar do meu lado. O meu estando bom, a minha família estando bom, que eu quero que o resto se exploda. Não. Então, só o fato de você que tem fome de justiça, você que chora, você que é perseguido injustamente, você que eu acho que eu tenho aqui, depois eu vou pegar aqui o Sermão da Montanha. E tudo que ele fala, quer dizer, vamos ver se eu acho rapidinho. Peraí, criança. Olha só, o que ele fala aqui? Os aflitos, os mansos, quer dizer, o que é manso? É aquele que já está tranquilo, que está mais calmo, aquele que não se deixou levar pela revolta, os aflitos, né? Os que têm fome e sede de justiça, o misericordioso, aquele que consegue, mesmo diante da maior atrocidade, fazer uma distinção entre o que é errado e o pecador, o pecado e o pecador, o crime e o criminoso. Fazer uma distinção disso já é um olhar de misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, os injuriados, né? Todos esses ele já clama, quer dizer, ele não tá chamando a boa-aventurança só para aqueles que já estão num patamar. É aquele que está no caminho mesmo, que ainda está lutando, que ainda está se indignando, que ainda está se doendo pelas coisas que estão vendo, pelas coisas que estão sentindo. Então, por isso que ele fala, ele defraudou, ele levantou a bandeira da esperança. Isso, para mim, me chamou muita atenção nesse parágrafo. Vamos lá, Simone. Abandonado sistematicamente, o povo era instrumento das manobras políticas e da astúcia dos inescrupulosos sacerdotes e de outros esbirros do poder temporal, relegado ao desprezo e à indiferença. Esbirro é oficiais assim dentro do templo de segundo nível, segunda instância, né? Esse seria os esbirros, né? Pode continuar um pouquinho. O seu verbo, quente e gentil, traçava normativas de vida e de renovação, proporcionando dignidade e recuperação dos valores morais perdidos.
Não eram as aquisições externas que importavam, mas as incomparáveis aquisições do espírito, que o acompanhariam indefinidamente, o que proporcionava um sentido existencial de alta significação. Só um momentinho. Como? Aquilo que nós estamos, eu trouxe aqui até um artigo que eu achei interessante, de ver assim, quanto que aquele povo ali era desprezado, né? Como ele diz aqui, a própria religião, né? Eram manobras políticas, porque a gente sabe que, a gente lendo um pouquinho, vê que havia no Sinédrio, nos templos, na sinagoga lá, eram acordos políticos, né? As próprias oferendas, né? Eu vendo assim, lá daquele tempo, hoje a gente fala tanto em corrupção, mas essa situação de corrupção já é uma coisa antiga no ser humano, né? Que nós ainda não conseguimos vencer. Né? No próprio sinagoga, as oferendas, as carnes dos animais eram vendidas. Quer dizer, você comprava um animal, levava lá para ser sacrificado e depois você virava as costas, a pele dos animais era comercializado. Tinha aqueles que já tiravam a pele para vender ali no mercado negro, a carne já era vendida, quer dizer, era um comércio, era uma corrupção, e tudo em nome de uma homenagem a Deus, né? A um ser superior, oferendas, vamos dizer assim, a esse Deus superior. Né? E tudo era feito. Então, era tudo... Eu falo, gente, corrupção é uma coisa antiga, próprio nosso do ser humano, né? Da gente sempre procurar, opa, aqui tem uma forma de eu ganhar um dinheiro. Mesmo que seja uma coisa aparentemente sagrada, entre aspas, mas já vou tirar um proveito. Então, as carnes, as oferendas, eram tudo negociadas lá pelos vamos dizer assim, pelos empregados, vamos dizer assim, né, os sacerdotes, esses tal esbirros, né, que negociavam tudo lá por debaixo do pano. Quer dizer, e era uma situação, até eu trouxe esse artigo assim, falando, né, quem que eram os excluídos no tempo de Jesus? As mulheres. Olha só, olha o tempo que nós estamos levando para a gente se colocar numa posição, não digo de superioridade, não de igualdade, porque tanto o homem como a mulher, cada um representa, desempenha os seus papéis próprios. Mas não quer dizer que um seja melhor ou pior ou não, sabe? São experiências que o espírito irão passar. Mas já naquele tempo, a mulher era considerada um ser assim desprezível. O valor econômico da mulher correspondia ao preço de um escravo, de uma vaca ou de um jumento. Quer dizer, a mulher não podia falar, o homem não se dirigia em público, eu só conversava com a mulher dentro de casa. Fora de casa, ele não dirigia a palavra, a mulher tinha que andar sempre atrás dele, com o rosto coberto. Os filhos, as crianças, só adquiriam valor depois dos 12 anos. Mesmo assim, os guris, os meninos. Porque as meninas começavam a se equivalar às outras mulheres. Né? Elas já perdiam o valor. Era uma tristeza quando um homem nascia uma mulher e ele não tinha um filho homem. Era uma tristeza. Aquela mulher era desprezada porque não conseguiu dar àquele homem um filho macho. Olha a situação. Outros que eram excluídos, os doentes, cegos, surdo, aleijado, paralítico, mudo. Os leprosos, então, nem se falam. Eram excluídos da sociedade, mas quando a gente fala excluído, era abandonado, jogado. Não era assim, não, vamos criar um lugar aqui. Não, eles mesmos que tinham que se ajeitar, se organizar para criar o seu próprio mundo, porque era como se não existisse. Aí diz aqui os endemoniados, possessos, né? E outros pecadores considerados impuros, como as prostitutas, as adúlteras, os cobradores de impostos. Gozado que os romanos se beneficiavam do imposto, mas quem cobrava
era visto pelos judeus, pelos compatriotas, como impuro. E engraçado aqui, certas profissões, olha só, como médicos, parteiras, coveiros, açougueiros, todos eram considerados impuros, porque eles tocavam em cadáveres, em animais mortos, em sangue. Então, você vê, mesmo aqueles que, de alguma forma, prestavam um tipo de serviço, eram também excluídos e considerados impuros porque desempenhavam na concepção daqueles, por exemplo, superiores, eles praticavam profissões, ofícios que eles consideravam de segunda ordem. Interessante isso, né? Vamos lá, gente. Agora continua mais um pedacinho para nós. Como, porém, reverter o comportamento de submissão desse povo, considerando-se estar secularmente esmagado pelo poder temporal? Como despertar as consciências que foram bloqueadas nas suas mais elevadas reflexões sob o espezinhar dos dominadores? Como libertar da situação deplorável as vidas que se submetiam às injunções perversas e haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão? Olha só a pergunta que ela faz aqui, né? Como que Jesus ia fazer para despertar, para devolver, vamos dizer assim, a dignidade a esse povo? Porque, veja bem, onde é que Jesus se instalou? Ele não se instalou na sinagoga, ele não se instalou nos templos, ele se instalou o quê? No meio do povo. E desse povo excluído, impuro, abandonado, desesperançado. E ele tinha esse trabalho. Como é que eu vou devolver a esse povo a dignidade que eles perderam? Eles já não se valorizam mais, quer dizer, já não tem mais, né, aquela esperança. Olha o trabalho árduo que Jesus... Mas aí me fez pensar assim, uma coisa que é interessante, né? O trabalho do sofrimento na nossa vida, né? Quer dizer, o sofrimento, a dor, a doença, as dores morais que nós vivemos, ela cria uma sensibilidade em nós e prepara o terreno para a gente aceitar um lado transcendental. Basta ver, gente, quando a gente fica doente. Você já viu que quando a gente fica doente, a gente fica mais humilde? A gente fica manso. A gente fala, às vezes, até menos, com menos arrogância. Eu não sei se a Alexandra, como você que é médica, que trata muito com doentes, se você percebe isso. Mas, às vezes, a gente percebe assim, que a pessoa entra numa doença, ela muda. Por quê? Porque a dor, ela vamos dizer, faz o trabalho de, vamos dizer assim, eu acho que faz o trabalho do adubo naquele terreno árduo, sabe? E aí você fica mais propensa a aceitar uma palavra, a pensar muitas vezes numa religião. Basta ver, às vezes, não sei se quando a gente vê assim numa casa espírita, quando a pessoa está com um problema, nossa, ela enche, ela vai tomar passe, ela fala que ela vai no estudo, ela faz um monte de promessas. Por quê? Porque ela está ávida para se ficar livre daquele problema. E às vezes dá certo, às vezes não, mas às vezes dá certo, né? E aí, Alexandra, o que você, na sua experiência profissional? Tá. Marli, é assim, como a gente lida com criança, que o meu caso é da pediatria, então, assim, é mais difícil de você falar isso. Mas os familiares? Então, mas a gente vê muito, por exemplo, eu vou falar uma situação que a gente vê bastante no hospital e que até os colegas pediatras comentam, porque lá, por exemplo, é um hospital de referência em oncologia. Sim. Então, o que a gente comenta é que as crianças que têm doenças oncológicas, elas são mais tranquilas. Elas são mais... como é que eu vou falar? Que a gente até fala assim, olha, os anjinhos, entende? Uhum. São mais dóceis, são mais tranquilas,
são mais assim resignadas, vamos dizer assim. Então a gente percebe essa diferença aí entre esses dois tipos de criança. Então Sim. você comentou isso aí e aí eu me lembrei disso, né? E eu acho, Marli, também que não é só doença não que faz esse tipo de adubo, como você falou. Os problemas familiares também fazem isso com a gente, os problemas no trabalho, todos os problemas assim que para nós a gente considera como dificuldades, que na verdade são ensinamentos e educação, né? É Todos verdade. esses aí, incluindo as doenças, são todos em geral são para isso, né? São para nos despertar. Eu acho que também as perdas, né? Quando a gente tem as perdas, a gente mexe muito com a gente, né? Ah, sim. Perde um ente querido ou qualquer situação, tudo isso faz a gente reflexionar bastante, né? São É dores, verdade. né? São dores também, são dores. Então, talvez por esse motivo, né, que aquele povo já estava preparado para receber Jesus, né? E justamente aquela população ali, porque os outros que já estavam saciados pelas coisas do mundo, não, aliás, até viam ele como um grande adversário, né? Como, opa, ele vai tirar o nosso, está mexendo conosco aqui, né? Ouviam como um inimigo. Continua, Simone. Submetido ao mais baixo nível social, não podia esse povo amargurado conceber que existem valores preciosos que transcendem as aparências soberbas. Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, de exploração, de iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Usando o valioso recurso das parábolas, ensinava-o a ver na escuridão, a escutar na balbúrdia, a viver no opróbrio, porém dele saindo de imediato. Só um momentinho, Simone. Então, veja bem, qual que foi o caminho que Jesus, então, usou? Das parábolas para ensinar. Porque nas parábolas ele buscava aquilo que estava muito próximo e aquilo que eles entendiam, uma linguagem que eles entendiam. Né? Porque eles buscavam aonde? Na natureza, nos lírios do campo, no peixe, na rede, nas portas. Olha, essa aqui é a porta larga, essa aqui é a porta estreita. Olha, ele buscava Deus, né? A figura de Deus, por exemplo, que até então Deus tinha duas funções. A gente tinha medo de Deus e fazia negociação com Deus, né? Era engraçado, era um sentimento estranho, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha medo, pavor, mesmo aquele povo que já acreditava num Deus único, tinha medo de Deus. Deus castigava. Deus era duro, cruel, né? E, ao mesmo tempo, fazia negócio. Olha, vou te dar isso, vou te oferecer um carneiro, vou te oferecer uma pomba. Olha, você abranda aí. Quer dizer, era uma coisa estranha essa relação. E Jesus chegou e comparou Deus a um homem de campo, a um homem que tinha muito e que deu os talentos para dividir para com seu... Foi aquele que preparou um festim e mandou convidar. Quer dizer, Deus era sempre aquele homem que fez uma festa quando aquele filho, né, o pródigo, aquele que foi embora, voltou. Quer dizer, fez uma festa porque ele estava... Quer dizer, ele mudou até a figura, a maneira como a gente encarar Deus. Deus caiu aquela máscara de medo, de terror, e passamos a adorar a Deus, né? Apesar de que a nossa adoração ainda não está totalmente completa, mas a gente mudou. E o que mais me chamou a atenção é esse último parágrafo, que ele ensinou a ver na escuridão. Quer dizer, no meio de todo aquele
vê uma luz, né? Quer dizer, enxerga quando ele fala da bem-aventurança, quando ele recomenda que as pessoas que errou não errem mais, para que não aconteça coisas piores, né? Enfim, escutar no meio da bagunça, no balbúrdia, quer dizer, naquela confusão, procure ouvir. Quer dizer, viver, mesmo ao não viver diante daquilo que é injusto, que é vergonhoso, saia de imediato disso. Quer dizer, é interessante que já naquele tempo Jesus já transferia e dizia assim, olha, você é responsável pela situação de bem ou de mal que você vive. Mesmo no meio de toda a confusão, procure sair. Procure ver luz, procure ver... Né? E é interessante, que me fez lembrar agora, uma vez eu li uma experiência que o Chico viveu, o Chico, assim que começou a psicografar, então ele tinha lá o horário dele, que ele fazia, não sei, né, se isso é verdade, às vezes eu acho que eles contam essas histórias para a gente, para nos animar. Mas que o Chico ia escrever e começava uma vizinha com uma música alta naquela hora. E ele foi indo, aquilo foi aborrecendo, e falou, eu acho que eu vou lá pedir, com educação, para que ela diminua o som, né? Aí foi lá. Aí parece que no dia seguinte que ele foi lá, a mulher colocou mais alto ainda. Aí o Emmanuel falou, olha, você vai ter que aprender a se desligar. E diz que ele começou a se desligar. Depois, ele já nem incomodava, tanto que ele passou, opa, ela já vai começar o som, já está na hora de eu psicografar. Então, aquele som que a princípio o irritava, o incomodava, ele conseguiu, opa, era um alerta que já estava na hora, era como se fosse um despertador, opa, já está na hora de eu vou voltar aqui para dentro de mim, me preparar para me receber as mensagens. Então, você vê, é um exemplo, lógico, um exemplo material, mas às vezes a gente tem, principalmente a gente, às vezes, como lembrou a Alexandra, às vezes dentro da própria casa da gente, a gente vive essa bagunça, ou esse burburinho, que muitas vezes a gente tem que aprender, não que vai abandonar a casa, mas a gente aprender a se voltar dentro da gente, não permitir que aquele barulho nos desequilibre internamente. É isso que Jesus então falou, mesmo diante da adversidade, vocês têm condição de fazer o melhor. Lê mais um pedacinho, Simone. O que eu ia só complementar, porque a gente tem que trabalhar o mundo interno, né? O nosso mundo interno, a gente tem que estar bem, né? Por dentro, porque o mundo externo, nós estamos num planeta de provas e expiações, não vai estar tudo bonitinho, tudo certinho, né? Como a gente gostaria. Mas a gente se equilibrando internamente, trabalhando a nossa mente, até com a visão esperançosa, né? Visão de futuro, que vai melhorar, que vai progredir. Então, a gente se equilibra e isso vai auxiliando o próprio planeta, né? Que cada um conseguir se equilibrar, ter uma visão positiva, otimista, sem se conectar, né? Essa parte difícil. Então, você não se mistura, né? Você está no mundo, mas você está trabalhando o seu mundo interno, com outra proposta, né? Esse é o grande exemplo que ele trouxe, né? De que ele viveu aqui, quer dizer, ele veio de um plano de perfeição, ele é o governador do planeta, ele ajudou na formação do planeta, na constituição do homem, e ele veio aqui, quer dizer, ele veio de lá, de que altura que a gente não consegue nem imaginar, e ele continuou vivendo da mesma maneira, mesmo estando aqui, praticando os atos, participando da sociedade, convivendo com aqueles homens, mas ele não perdeu a sua integridade íntima. Quer dizer, esse exemplo de Jesus é valioso, né? E ele vive de uma forma tranquila que todos nós somos capazes, né? É o tal do reino dos céus, né? O reino de Deus que está dentro de nós, é essa harmonia interna, esses valores que a gente tem que desenvolver, né? Internamente.
Então Que é o que vamos lá. nos cabe, né? Porque a gente não consegue mudar tanto o que está fora de nós, a gente consegue realmente ter efeito, a gente consegue atingir o que está mais interno mesmo, né? É verdade. Eu vou continuar lendo aqui, Marli. Vamos lá. O fascínio. O seu fascínio tornou-se inevitável e a sua energia mudou para sempre a lamentável situação da ralé, acenando-lhe com as possibilidades de elevação moral e espiritual. A questão tornara-se grave, porque a esse povo sofrido nenhuma bênção ou concessão de misericórdia era reservada, mesmo depois da morte do corpo. A religião fora transformada em recurso de exploração da ignorância, da usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Só um momentinho. Quando ela diz aqui que reservada mesmo depois da morte do corpo, porque havia todo um ritual que tinha que ser praticado pelos judeus quando morria alguém, que era limpar o corpo, colocar os bálsamos, e isso tudo custava dinheiro, né? Tudo isso aí era coisa que tinha que você despender e que aquele povo miserável não tinha condição, se não tinha mal conseguia comer, quanto mais comprar aqueles bálsamos, cumprir todo aquele ritual, né? Que às vezes eles tinham que pagar para o sacerdote, os trabalhadores lá da sinagoga para poder, quer dizer, nem vamos dizer no momento da morte, que eles esperavam, bom, agora nós vamos, nem isso, ficava sempre ainda aquela angústia, né, de que não tinham cumprido com aqueles rituais que não eram baratos, né? Até hoje, né, tem que ser de passagem, morrer é caro, né? Morrer é caro. Vamos lá, Simone. A religião fora transformada em recurso de exploração da ignorância. Eu já li isso aqui, já, né? Preces pagas, oferendas a Deus, mediante o sacrifício de aves e outros animais, o formalismo, o exterior hipócrita, as superstições e privilégios destinados aos ricos e abonados, aos triunfadores de um momento, não permitiam que surgisse lugar para os humildes lavradores, pescadores, trabalhadores braçais, embora indispensáveis, sobre os quais eram descarregados os mais terríveis flagícios. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual era o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com Mamon e para com o Pai Celestial. Então, aqui a gente vai... Espera só um pouquinho. Aqui a gente vai ver que mesmo nesse caos ele conseguiu chamar a atenção daquele povo, ó, isso aqui é de Mamon, isso aqui é de Deus. Você pode viver aqui satisfazendo, cumprindo com as suas obrigações que o mundo exige, mas há um trabalho, vamos dizer assim, que você pode realizar intimamente, porque quando a gente sabe hoje, não naquele tempo ele não falou diretamente, mas hoje a gente compreende que todo o trabalho que a gente faz em benefício de desenvolver hábitos saudáveis, sentimentos melhores, uma espiritualização maior na vida, nada mais nós estamos fazendo do que atendendo aquela determinação divina. Porque é interessante a gente, acreditando ou não acreditando, todos nós estamos fadados à evolução. Mesmo que a gente fale, não, eu não quero. Não, isso não tem querer. Vamos dizer que esse é o único imposição de Deus. Deus nos fez para sermos estrelas, para sermos luzes, para termos outros deuses. Né? Não da mesma grandeza que ele, mas outros colaboradores da sua obra. E isso nós temos que fazer. Né? E quando, então, cada vez que nós procuramos, fazendo esse trabalho de nos melhorar, nós estamos realmente glorificando a Deus, porque nós estamos glorificando essa determinação divina que nos projeta para o alto. Então, vamos lá, Simone. Foi então que, um dia de júbilos da Boa Nova, quando seguia com os seus a Jerusalém, alguém, acercando-se dele, perguntou-lhe:
Senhor, são poucos os que se salvam. Os que se salvam. Tomando da palavra e iluminando-a com a verdade, respondeu-lhe: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E, solícito, explicou que um pai levantara-se e fechara a porta da casa, enquanto que os estavam do lado de fora, surpresos, solicitaram: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disseram, né? Não sei de onde vós sois. Logo lhes disseram: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, retrucou: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E referindo-se às dores acerbas que aguardam os invigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, optaram pelos torpes comportamentos em que se compraziam. Só um momentinho. Gente, agora eu gostaria da participação de vocês. Eu gostaria de perguntar a cada um, e de uma forma assim, bem sucinta, dissesse assim, o que vocês entendem por esse entrar pela porta estreita? O que é essa porta estreita? Vamos lá, gente. Vamos falar nossa opinião. O que a gente entende? Porque eu confesso para vocês que quando eu comecei na doutrina espírita, eu perguntava, mas que diabo dessa porta estreita, né, gente? Porta que é essa, né? Porta. Então, eu gostaria que... Fala, pois não. Eu vou falar um pouquinho o que eu entendo de porta estreita e porta larga. Uhum. Isso aí também está escrito, não só aqui nessa, né, em Lucas, mas também na parábola das bodas está escrito. Muitos os convidados, lembram? E poucos os escolhidos. É a mesma coisa. Nesse caso aí, os poucos escolhidos são os que entram pela porta estreita. E ele até fala, não, você não está vestido com a túnica nupcial, então pode saia daqui e aí vai ser lançado para as trevas. O que é isso? Seguir a porta estreita é seguir as leis do Pai Maior. Se submeter ao que o Pai acha que é importante para a gente. Como é que eu vou falar assim? Buscar mais a espiritualidade, que é o que nos aproxima de Deus, buscar ter virtudes e abrir mão das coisas ilusórias da terra. As coisas ilusórias da terra, os bens materiais, também nos livrarmos das paixões. Paixão tem, né? Paixão tem várias aí, do sexo, do dinheiro, da maledicência. Também não dá muita importância a titularidades, nem a honrarias, achando que eu sou chefe agora, eu estou com poder, eu sou a chefia, eu mando e desmando. Só que isso são as coisas terrenas. Então, entrar pela porta estreita é isso, é se submeter às leis do Pai e aprender também as leis do Pai, né? No Livro dos Espíritos tem várias leis lá, e nós temos que saber, primeiro em raciocínio e memória, para depois introjetá-las no coração para ter ação, porque de todas essas leis, nós estamos sob, né? Não sobre. Nós estamos sob essas leis. Então, assim, só tem uma porta, gente. É essa aí. Quem for pela porta larga, quando chegar na hora da festa lá, das bodas, vai ser colocado para fora. É isso que eu entendo de porta estreita. Vamos lá, gente. Margarete, Ana, Gesiane, o que vocês acham? Simone.
A Alexandra colocou bem, né? O único caminho nosso é a estreita mesmo, né? Só que a gente vai fugindo, né? Tem aquela história de fugas psicológicas, né? Que a gente cria vários subterfúgios, várias situações para se esquivar dessa lei divina, né? Embora somos seres divinos, mas a gente tenta escapar, né? Tenta escapar dessas leis e tenta fazer como se nós fôssemos controladores da situação, né? A gente, nós temos o livre-arbítrio, é lógico, mas a gente não pode escorregar, né? Não temos, assim, esse direito de estar fugindo tanto a essas leis. O nosso caminho é esse aí, estreita mesmo. De um jeito ou de outro, a gente vai acabar sendo conduzido para ela, eu acho, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Diga, Ana. É deixar para trás o homem velho, né? Tudo que nos prende aqui a essa terra e é um trabalho árduo, diário, né? E é tudo isso que elas falaram. O complemento é com isso, eu acho apenas, né? Deixar essas paixões, um caminho todo dia tem que ser talhado ali dentro de nós, né? No nosso eu profundo lá das nossas paixões, as nossas mazelas, né? Que não é fácil passar por essa porta estreita, não. Pior, né, Ana? Ó, você sabe que eu estou vendo aqui o Pilatos, que ela falou aqui na primeira, ela citou na primeira página. A gente pensa assim, já que o título é Caminhos Estreitos, né? Aí fala assim, putz, agora Pilatos está na encruzilhada. Qual o caminho que ele vai pegar? Ele vai pegar, a esposa já falou, não te mete com esse daí, eu já sonhei. Então, Pilatos está bem naquele dia da provação dele. Você vai escolher o quê? O caminho largo ou o caminho estreito? O caminho estreito traz muita dor, né? Pilatos não queria perder a sua honraria, a sua titularidade, né? Seu poder político. E aí, então, estamos com ele na encruzilhada aí, e não só ele, né? Todos nós temos as nossas encruzilhadas nas nossas encarnações. Sim. Eu acho assim, também que a porta estreita, ela requer lapidação, né? Foi o que a Alexandra falou. Para passar por ela, tem que ter lapidação. Se não tiver lapidação, a gente não consegue. Nós somos muito rudes ainda para passar por ela. E Margarete, o que você diz, Margarete? Eu ontem estava lendo, fazendo a leitura, né? Eu peguei lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no 5, ele fala sobre a porta larga, a porta estreita. Ele explica, Allan Kardec explicando o que Lucas tinha falado, né? Aí ele coloca, com a anterioridade da alma e a prioridade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Que é entender que cada passo nosso tem responsabilidade e tem consequência. Então, a porta estreita é essa, a saber da responsabilidade e da consequência dos seus passos. Então, é muito interessante. Isso é verdade, Margarete. Então, gente, alguém esqueci de alguém? Deixa eu ver aqui. Quem que está aqui? Não. Então, Acho que agora todo mundo falou, né? Todo mundo já falou um pouquinho. Então, realmente, né? E você sabe que uma coisa também que eu penso em relação a isso tudo que vocês disseram, né? E acrescentando, assim, eu vejo assim, que para a gente ir no caminho, vamos dizer, na direção que Jesus nos apontou, e nesse caminho interno que nos conduz a Deus, a gente não precisa de muita coisa exterior, sabe? Por isso que a porta é estreita, para a gente passar só nós, sem os penduricalhos. Né? A gente não vai levar nessa porta estreita os nossos bens, como lembrou Alexandre, a posição social que nós
ocupamos no momento. A gente não vai levar nem nossos familiares queridos, o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos amados. Nós não levamos, nós vamos só. Nós e nós. Só. E quando a gente começa a colocar esse monte de ilusão, a gente não vai passar, a gente vai chegar na porta lá estreita, vai ter que bater lá e falar, olha, você vai ter que largar para trás isso aí, você não vai conseguir passar. E o que é uma porta? A porta leva a gente de um lugar para o outro. Então, eu abro a porta do meu quarto, entro da sala, vou para o meu quarto, vou para a cozinha, sempre tem uma porta. É um pedaço, uma transição. E nós, por exemplo, qual que é a nossa vida real? O que nós somos realmente? Nós somos espíritos, nós não somos matéria. A matéria é apenas uma ferramenta que o espírito está usando para realizar, para aprimorar, para conquistar outros valores internos. E não vai passar. Então, a gente querer achar que vai entrar pelo caminho que Jesus nos apontou, levando todas as ilusões, quem que disse aqui? A Alexandra, que falou, todos os bens materiais, como disse a Ana, o homem velho, cheio de peso, não vai passar, a porta é estreitinha, só passa nós. Então, isso realmente uma coisa para a gente pensar quase que todos os dias, né? Que as situações do momento, elas são do momento, são experiências de agora, mas nós não vamos levar esse corpo que a gente às vezes ama, que fazemos sacrifício para que ele seja cada dia mais belo, mais estonteante. Não, ele vai ficar. No momento que acabar, extinguir a necessidade dele, ele fica aqui, ele se transforma novamente. E nós vamos continuar a nossa caminhada. Né? Então, vamos terminar esse pedacinho. Termina para nós, Simone, por favor. O caminho áspero na terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raro, as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. O véu da carne obscurece a lucidez mental, e o aprimoramento na organização fisiológica dá a sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem, sem obstáculos, sem conflitos. A realidade, porém, é bem diversa. Enquanto no veículo da transitoriedade humana, pois que, a cada momento, sofre alterações que se transformam em fenômenos graves, quando se é constrangido a enfrentar as doenças, os transtornos emocionais, a desencarnação. Sem qualquer dúvida, o ser humano tem o direito de usufruir os recursos formosos do corpo físico, especialmente aqueles que facultam viver em nível de alegria e de paz, dele utilizando-se para os investimentos imortalistas. A passagem do Mestre pela Terra, transformadora e eficiente, fincou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir os seus ensinamentos no curso da história, por todo o tempo por vindouro. Aqueles dias, de alguma forma, assemelhavam-se a estes dias da sociedade iluminada, pelo conhecimento e atormentada dos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial. Realmente é estreita a porta da salvação, mas se encontra acessível a todos quantos a desejem ultrapassar. O Mestre jamais desdenhou desafios e dificuldades, demonstrando que toda ascensão exige sacrifício e que a libertação das heranças infelizes é trabalho contínuo e de longo curso. Jesus seguia a Jerusalém e narrou inúmeras parábolas de tal forma que as suas lições permaneceram envoltas no tecido da palavra. Porém, com todo o vigor da sua personalidade invulgar, convidando à plenitude. Então, veja bem, né, gente? Olha só.
eu risquei algumas coisas aqui. Investimento imortalista, quer dizer, o que importa realmente é aquilo que nós não vamos perder. É uma coisa interessante que a gente sempre tem que se perguntar. Se eu desencarnar hoje, isso aqui vai ser importante ou não vai ser importante quando eu chegar no plano espiritual? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que esse valor exagerado, como ela diz, nós podemos usufruir dos bens, das coisas materiais, mas nós temos que ver que é transitório, né? É apenas, por exemplo, é um instrumento do espírito para a sua evolução. Não é um instrumento do espírito para o seu prazer, mas sim para a sua evolução. E eu achei muito interessante quando ela diz aqui que aqueles dias se comparam um pouco com os dias atuais. Que nós, enquanto humanidade, nós já estamos exauridos, cansados de tanta coisa, nós crescemos tanto, vamos dizer assim, intelectualmente, mas o moral ainda está muito. Então, e como nós somos fadados ao sucesso, à angelitude, vamos dizer assim, quer dizer, já começa a falar, puxa, mas é só isso. Então, essa ânsia, essa confusão que aparentemente nós estamos vivendo atualmente, mas já é a voz interna que cada um tem de dizer, olha, não pode ser só isso a vida, tem que ter mais alguma coisa além de só esse tipo, né? Eu tenho que buscar. Então, como ela diz aqui, ó, aqueles dias, de alguma forma, assemelham-se a estes dias da sociedade iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos. Quer dizer, mas será que é isso só que eu tenho que viver? Será que não está faltando alguma coisa? Por quê? Porque nós temos uma determinação evolutiva dentro de nós, que chega uma hora que a gente mesmo cansa de viver tão inutilmente e começa a buscar, né, alguma coisa. Então, aí a gente lembra desse convite amoroso de Jesus, né? Balançando essa bandeira branca, dizer, venha até mim. Se eu cheguei até o Pai, vocês também vão conseguir. Basta, como ela diz aqui, exige um sacrifício, exige abrir mão de valores que não são reais, né? Na verdade, são esses valores que são transitórios, são passageiros, que não vão nos levar a nada. Então, dessa forma, nós chegamos. Agora nós já sabemos o que é porta estreita, né? O que é porta larga. Tomara que a gente escolha sempre a estreita, né? Porque, como você falou, né, Marli? Tem que deixar um monte de coisa para trás para poder conseguir passar na porta estreita. Ela é estreita. Né? Não adianta a gente querer colocar, pendurar em nós coisas que não nos pertencem. É interessante isso. A bagagem que nós vamos carregar é a única real que nos pertence. Que são do espírito, né? É a bagagem espiritual mesmo, né? Que a gente tem que vai carregar, né? Nós somos seres espirituais, né? Então é o que a gente carrega com a gente, é a bagagem espiritual mesmo. Não pesa, é uma bagagem que não pesa, que não cansa, né? E ela não é exterior, por isso que ela é interior. Então a gente passa tranquilamente pela experiência. Logicamente, o título ali diz estreitos e ásperos. Quer dizer, a princípio eles podem ser difíceis, porque, por exemplo, você abrir mão do cargo que você ocupa, eu diria, até nem vou falar tanto das pessoas que você, às vezes, dos seus familiares, dos seus amores, né? E você entender, olhar esses familiares, olhar esses amores de outros olhos. Quer dizer, olhando, aquele sentimento vai estar comigo, vai me acompanhar o resto da minha vida. Mas não preciso necessariamente trazer ele debaixo da minha asa e querer que eles passem debaixo, porque eles terão que passar isoladamente também. Veja que coisa interessante.
Cada um terá que passar isoladamente. É. E chegar lá, quer dizer, quando a gente chegar lá e ver aquilo tudo, compreender, abrir realmente nossos olhos, entender a grandiosidade da vida, a gente vai falar, mas que bobagem, eu sofrendo por causa disso, né? Então, é isso, gente. Engraçado, gente, que esse segundo estudo que nós vamos fazer do livro Após a Tempestade,